pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, então, nós vamos finalmente fazer aqui a nossa previsão mensal do mês de julho de 2026. Eu tô um pouco atrasadinha aqui na entrega pra vocês, tá bom? Mas eu espero aí conseguir disponibilizar pelo menos no dia 1º de julho ou pelo menos no dia 2 de julho, tá bom? Mas, gente, esse mês tá poderoso, tá bom? É um mês de reviravoltas nas nossas vidas. É todo um céu que tá se construindo para encerramento de ciclos, para iniciar novos ciclos também. Tem um cheiro forte também de reencontros nesse céu, tá? A gente já estava, na verdade, conversando muito sobre Mercúrio retrógrado, essas ativações fortes no signo de Câncer, que já traziam essa proposta de reencontros acontecendo nas nossas vidas, mas agora olhando para o céu como um todo e fazendo essa costura, né, de várias ativações simultâneas, aqui a gente bate um martelo. E a gente vai conversando aí ao longo da nossa interpretação dos aspectos. Então, essa configuração em conjunto me traz uma narrativa de talvez nós precisarmos passar agora para um novo ciclo. Então, são novas histórias, novas trajetórias, mas que ainda são apegadas ao passado, sabe? Que existe uma certa honra pelo que se viveu. E justamente por isso a gente retorna para outras bolhas de conforto que já estiveram presentes na nossa vida, só que com um novo olhar, um outro cuidado perante aquela situação, sabe? Estaremos mais maduros também dentro desses mesmos ciclos, mas que ainda traz uma camadinha de que, olha, agora eu quero cuidar disso daqui de uma forma diferente. Então vamos agora para a interpretação dos aspectos desse mês de julho. Então nós iniciamos a nossa temporada canceriana neste mês de julho, né? Na verdade o Sol já tá aí transitando por este signo já faz algumas semanas. E a gente começa então este mês com o Sol, obviamente, em Câncer. A gente também vai ter o início de Mercúrio retrógrado começando no signo de Câncer também. A gente já tem vídeo falando especificamente sobre esse Mercúrio retrógrado aqui no canal, com muitos insights interessantes que se aplicam também aqui para as previsões de julho, né? Então, você percebe que no dia 1º ainda, ó, ele estará estacionário, então é quando ele começa o seu movimento para trás, né? Entre aspas, né? Que na verdade esse movimento para trás de Mercúrio, quando ele fica retrógrado, é só a perspectiva da eclíptica que nós temos dentro da astrologia, tá, gente? Para quem não sabe o que é eclíptica, tem um vídeo também aqui no canal falando sobre a história da astrologia, onde eu explico do que se trata isso, tá bom? Mas, basicamente, esse Sol e este Mercúrio retrógrado que nós vamos ter durante a maioria dos dias desse mês de julho serão ambos regidos pela nossa Lua, né? A gente sabe que a Lua é um astro muito rápido, ela fica aproximadamente 2 dias em cada signo, depende muito da órbita de cada signo também. Então, esse Mercúrio retrógrado versus o Sol em Câncer, transitando em conjunto, em uma hora também eles vão fazer essa conjunção, né, entre si, sendo regidos pelo astro mais rápido do nosso zodíaco, representa essas revisões que nós vamos fazer perante todas as áreas das nossas vidas, né? Porque a Lua ela vai transitando por cada uma das casas astrológicas ao longo do mês, fazendo com que essas revisões que nós vamos ter perante as ativações de Sol e Mercúrio retrógrado acabem se referenciando à casa astrológica aonde a Lua estará passando. Eu já expliquei isso rapidamente, né, lá no vídeo sobre o Mercúrio retrógrado. Então é interessante a gente pensar no mês de julho como um mês em que a gente vai revisar muitas escolhas, revisar o nosso passado, revisar situações que fazem sentido emocionalmente pra gente agora ou não, né? Porque essa é a necessidade
da energia canceriana. Então é isso que este signo vai buscar ao longo deste mês. Eu preciso arrumar a minha casa, eu preciso fazer uma faxina na minha vida, sabe? Eu preciso limpar os móveis, eu preciso tirar a poeira, eu preciso colocar algumas coisas para doação. Isso de uma forma literal, então dentro da nossa casa, do nosso lar, então cuidando daquilo que é nosso e das relações que são nossas também, assim como internamente, né? Então a gente precisa organizar o nosso mental, organizar o nosso emocional, e esse vai ser um mês muito lindo, né, pra gente fazer essa faxina necessária interna e externamente. Ao mesmo tempo que a gente pode se esbarrar com muitas pessoas do passado, tá, gente? Eu já vou entrar nos outros aspectos que se corroboram a isso. Mas a gente percebe que já nos primeiros dias, né, do mês de julho, este Mercúrio, quando inicia o seu movimento retrógrado, ele faz essa conjunção aqui com Júpiter, né? Então, o Júpiter já está em Leão, inclusive. E quando ele faz essa conjunção com Júpiter, ó, um sextil aqui também com Marte e com Urano, é a gente se movimentando, é a gente andando pelas ruas, pegando um Uber, pegando um carro, pegando um ônibus, um metrô, para ir encontrar com alguma pessoa, para ter dates novos também, né? Mas até as pessoas novas que nós podemos conhecer neste mês tem uma camadinha de história, de trajetória. Às vezes uma pessoa do nosso passado que agora a gente se reencontra com ela e a gente tem uma conexão diferente, sabe? Então é muito bonita aqui essa simbologia de uma ativação forte desses encontros sociais. E esses encontros, eles não necessariamente são românticos também, tá? Então é importante a gente sempre compreender isso. Óbvio, né? Vai depender muito das casas astrológicas onde você tem Câncer e Gêmeos também, certo? Se for numa casa 5 ou 7, se corrobora, né, essa questão de encontros amorosos. Essa conjunção de Marte e Urano no signo de Gêmeos versus o MR também, gente, traz aqui ao longo do mês conversas interessantes, até inspiradoras com pessoas, tá? Mas ao mesmo tempo, Marte, ele sempre é um planeta que evidencia conflitos. Conjunto com Urano é às vezes a gente falando coisas sem pensar muito bem, falando coisas no impulso e expondo palavras e pensamentos que ofendem as outras pessoas, tá? Então essa energia forte de Marte em Gêmeos na sua sombra. Então para você que tem Marte em Gêmeos, por exemplo, que tem Mercúrio em Gêmeos, dependendo até dos seus aspectos natais, você pode estar mais propenso a sentir essa energia da sombra do Marte em Gêmeos agora, tá bom? Então é interessante a gente tomar cuidado com tudo aquilo que a gente fala para os outros. E esse toque do MR também em Câncer, às vezes é a gente falando coisas do passado, né? Então a gente puxa ali um gatilho de algo que a gente remoeu, né? Que a gente guardou por muito tempo. E que daí do nada a gente, eu vou jogar na cara mesmo pra ver se a pessoa se toca, entende? Então é interessante a gente tomar cuidado com essa vontade, né? Muitas vezes de tentar desarmar as pessoas com a nossa língua afiada. Já iniciamos também o nosso mês com o Júpiter em Leão. Nós temos vídeo aqui no canal falando só desse Júpiter em Leão, previsões para cada um de vocês, tá bom? Ele já está desde o dia 30 de junho transitando por este signo, então vou deixar aqui nos cards para você ir lá assistir, tá incrível esse vídeo, tá bom? E a gente já vai retornar também nos aspectos que ele está fazendo aqui. Mas voltando agora para a conjunção de Urano e Marte acontecendo no signo de Gêmeos, vocês podem perceber, ó, que aqui no dia 1º de julho, Marte já entrou dentro deste signo, já começa a sua projeção para a conjunção, já está fazendo, na verdade, essa conjunção há algum tempo, ó, mas no dia 3 de julho, essa conjunção fica exata. Lá no mês de fevereiro de 2026, nós tivemos Marte fazendo conjunção aqui com o nosso Plutão. E lá naquela época, eu já falei que poderia ser um mês mais ansioso.
que a gente poderia estar um pouco extremista nos nossos objetivos, nas nossas expectativas e cobranças pessoais, e que por isso a ansiedade iria bater forte, né? E agora a gente tá tendo uma ativação de signos de ar forte nesse mapa, ar e fogo, porque agora Saturno e Netuno entraram em Áries, Júpiter já estará em Leão já neste mês. Então, gente, isso aqui, por um lado positivo, é a gente estando muito criativo, é a gente estando com sangue nos olhos. A gente quer iniciar novas conquistas, a gente quer ter novas trajetórias, novos caminhos, sabe? A gente quer desbravar o mundo, a gente quer ter experiências diferentes. O problema é que às vezes a gente pode se exigir demais, como eu falei, ter uma ansiedade sobre esses mesmos assuntos. Que às vezes a gente tá com ideias interessantes, mas a gente quer ver logo os resultados, né? A gente acaba se tornando muito imediatista com essa ativação forte de ar e fogo no céu, tá bom? Então é interessante a gente compreender que não é porque você tá super inspirado nesse mês que você já vai conseguir ver os resultados palpáveis disso, tá bom? Mas fora essa questão da ansiedade, da gente estar se cobrando demais, vai ser um mês muito acelerado. Apesar de ter um Mercúrio retrógrado num signo de Câncer que pede essa introspecção, a gente tem essa ativação aqui de Plutão, de Urano, de Marte, porque esse Plutão também vai fazer oposição lá com Júpiter. Então eu sinto que é um mês em que a gente não vai ter tanto tempo, talvez, para ter as reflexões necessárias de Mercúrio em Câncer. É até importante que a gente adicione pausas nos nossos finais de semana, possíveis feriados, agora que tem Copa, né? Às vezes a gente é dispensado mais cedo, para a gente conseguir pensar mais, né? Para a gente conseguir inserir esses respiros, para ter essas reflexões cancerianas também. Porque se a gente for depender do universo, do externo, né, que está nos rodeando com essas ativações, a gente pode ter um mês um pouco mais agitado, com mais compromissos, ou a rotina, né, meio imprevisível, meio acelerada, as coisas acontecendo de uma hora para outra, a gente tendo ideias de uma hora para outra, mudando de ideias de uma hora para outra também, precisando se adaptar perante as mudanças, né, a imprevisibilidade da nossa rotina. Sempre que eu vejo essa ativação de signos de ar forte no mapa, é sempre um mês que eu percebo que eu faço até mais reuniões, né? Para quem não sabe, eu trabalho tanto com gravação nas minhas leituras, como também com reuniões online, né? E eu percebo que as pessoas, elas até preferem, né, nesses meses que tem as ativações dos signos de ar forte, querer encontrar comigo, ter reuniões, falar, né, poder ter essa troca mais íntima. Isso também se aplica dentro das corporações, dentro do seu trabalho, né? Então, por exemplo, seu chefe fazendo mais reuniões esse mês do que o comum, precisando fazer mais alinhamentos do que o comum. E até numa época de MR, né, isso faz muito sentido também. Também é um aspecto que traz mais impaciência, como eu falei, na nossa comunicação, a gente meio estressado ao se comunicar, respondendo de uma forma mais ríspida, às vezes sem a intenção, mas acaba acontecendo, querendo ou não, esses mal entendidos, né, misturado com o MR. Então é interessante a gente tomar cuidado com o que nós falamos para as pessoas e como nós falamos para as pessoas também. Evitar de ficar interrompendo os outros e achar que deve falar o que pensa, tá bom? Do dia 3 de julho até o dia 17, nós começamos a ver se formar no céu essa conjunção da nossa Vênus, que atualmente está no signo de Leão. Posteriormente ela entrará no signo de Virgem, eu já vou falar a diferença dessa transição para vocês. E vai fazer aqui a conjunção com o nó do Sul em algum momento, tá? A gente pode perceber que os dias vão se passando. No dia 11 de julho, essa conjunção fica exata. Até um dia, ó, que a Lua faz a conjunção com Marte e Urano, que estão quadrando essa mesma Vênus, né? Dia 11 de julho tá um dia fortes para encontros, tá? Da gente acabar se esbarrando, né, no passado, ou às vezes com algo que nos traz déjà vu, sabe? Tipo, eu já passei por isso.
tá mais forte aqui nesse dia 11 de julho, tá bom? Já passei por isso, mas agora estou passando novamente, porém com uma outra pessoa, dentro de uma outra situação. Os contextos podem ser um pouquinho diferentes, mas parece que eu já vivenciei isso em algum nível, sabe? Eu já vou trazer datas também sobre essa conjunção da Vênus com o nó do Sul em Virgem, que já aconteceu no ano passado. Se eu não me engano, foi em setembro do ano passado, tá? Mas vamos analisar aqui primeiro as datas. E a gente percebe que no dia 17 ela já começa a se dissipar, já tem um afastamento significativo aqui, ó. Mas como a Lua encontra essa Vênus no dia 17, ó, também tá um dia bem poderoso. E basicamente, essa Vênus realizando essa conjunção com o nosso nó do Sul fala sobre essas revisões referente aos nossos relacionamentos, referente à nossa autoestima e na forma como nós damos valor às pessoas e ao nosso próprio tempo também. Existe muito essa reflexão de dar e receber, é daquilo que está compensando e aquilo que não está compensando. Fala muito sobre essa reconexão com o nosso amor próprio, né? Inicialmente, essa Vênus estará no signo de Leão dentro dessa primeira semana de julho. Então, eu sinto que é uma grande reflexão sobre validação, né? A Vênus na sombra dentro do signo de Leão fala muito sobre isso, né? De que formas eu estou buscando validação através do meu exterior e não estou encontrando em mim mesmo, né? Que às vezes pode estar emergindo ali da minha carência, da minha falta de compreensão do meu valor, certo? E quando essa Vênus entra no signo de Virgem, a Vênus em Virgem é extremamente autossuficiente, ao invés da Vênus em Leão, que pode ter um quezinho de carência sim, tá bom? De uma necessidade de reconhecimento, da gente compreender o quanto nós estamos nos esforçando para o outro e não estamos recebendo em troca. A Vênus em Leão também é mais consumista, né? Então, quero comprar perfumes, quero me emprequetar, comprar maquiagens novas. No caso das mulheres, né? Não sei o que seria aí esse consumismo para os homens, mas tem esse cheirinho, né? De querermos nos sentir valorizados através do que possuímos também. Então, sempre vai ter uma reflexão de um desses dois lados, ou do lado relacional, ou do lado mais pessoal, tá bom? E quando essa Vênus entra no signo de Virgem, é quando a gente começa a ser mais racional. A gente não aceita mais qualquer coisa. Como eu falei, tem uma certa autossuficiência na Vênus em Virgem. E que muitas vezes ela vai revisar muito daquilo que ela está habituada a entregar. Apesar de ter essa autossuficiência, existe também um compromisso excessivo. Um compromisso que é habitual. Então, o que eu faço por essa pessoa, que para mim já é algo consolidado, que já é algo habitual para mim, que é algo que eu faço por compromisso e não por amor de verdade, entende? Não porque eu realmente me sinto acolhida e valorizada por esta pessoa. A Vênus vai entrar no signo de Virgem, ó, no dia 10 de julho, tá bom? E isso é algo interessante de se questionar quando nós entrarmos depois do dia 10 de julho nessa energia mais virginiana da Vênus, porque a energia leonina, ela traz muito essa questão de validação através de declarações, né? Através de algo performático. A Vênus em Leão, ela gosta quando o parceiro é mais passional, né? Eu quero demonstrar o meu amor por você, eu quero falar para as pessoas que eu te amo. Então existe muito aqui esse QI pra gente se sentir mais valorizado. Agora a Vênus em Virgem, ela é até mais delicada quando a gente pensa que ela vai fazer essa conjunção com o nó do Sul. Porque essa Vênus, ela, como eu falei, tem esse QI de autossuficiência. Sim, a gente pode estar querendo se valorizar mais e a gente pode não estar aceitando mais tantas coisas. Tudo bem? Mas também quando essa mesma Vênus está nessa vibe mais de dependências emocionais, ela é aquela pessoa extremamente funcional para o seu parceiro, né? É aquela pessoa que resolve tudo pelo parceiro, que organiza coisas da vida daquela pessoa por ela, que tá sempre tentando ajudar e cuidar daquela pessoa. E às vezes isso pode ser confundido com responsabilidade. Tudo isso que você faz pelo outro não é o mínimo. Você faz porque você ama. Mas em algum determinado momento isso vira hábito, sim,
Porque Virgem é o signo da casa 6, né? Então, em algum momento, a gente confunde o que se tornou responsabilidade e compromisso do que eu faço com amor, porque o signo de Virgem, ele transmite o seu amor através desses pequenos hábitos, desses pequenos atos de serviço, que muitas vezes a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar isso, né? Então é interessante depois do dia 10 de julho a gente se questionar o que nós fazemos porque nós amamos aquela pessoa e o que nós fazemos porque de alguma maneira a gente já está habituado a fazer. E às vezes está sendo ali uma relação muito baseada nisso, né? Nesse serviço, nesse compromisso, nessa responsabilidade que está muito mais automática do que consciente. O problema não é exercer isso, o problema é a intenção por detrás disso. Essa conjunção da Vênus com o Nó do Sul também vai refletir muito na nossa vida financeira. Como eu falei, na energia leonina tem muito essa questão do consumismo, né? Quando a Vênus entra em Virgem, existe uma maior conscientização, vamos dizer assim, mas ainda terá muitas reflexões sobre os nossos hábitos financeiros, como que a gente anda gerindo as nossas finanças, com o que nós andamos gastando mais frequentemente ultimamente, tá? Então, caso você se pegue tendo esses pensamentos muito recorrentes sobre valor, sobre dinheiro, sobre prosperidade, saiba que é completamente normal. Como eu falei, esse é um mês pra gente fazer grandes revisões, reflexões em todas as áreas das nossas vidas. Então, isso claramente vai acontecer para nossa área financeira também em algum momento. E somatizado a essa conjunção da Vênus com o Nó do Sul, se reflete ainda mais. Essa energia também, junto com o nosso Mercúrio retrógrado, é o que acaba reforçando a questão de reencontros que eu mencionei para vocês. E como eu disse, essa mesma conjunção da Vênus com o Nó do Sul já aconteceu lá entre setembro e outubro de 2025. Se pergunte o que estava acontecendo na sua vida nessa época. Você acabou se reencontrando com alguém, conversando com alguma pessoa do seu passado, ou às vezes você teve alguma experiência que te trouxe um déjà vu sobre ciclos que já se encerraram, às vezes padrões, né, que a gente pensava que tinha superado. Então, dentro desses 2 meses pode dar indícios do que pode acontecer agora no nosso mês de julho novamente, tá bom? A partir do dia 25, a gente vai ter essa mesma Vênus fazendo uma quadratura com o nosso Marte no signo de Gêmeos. Ó. Ela já está, na verdade, fazendo um pouco antes. Começa a se tornar aplicativa a partir do dia 19. Fique exata lá para o final do mês, né? Esse aspecto, ele reforça a questão que eu estava mencionando sobre o Marte em conjunção com o Urano. Só que dessa vez é mais voltado para a vida amorosa mesmo, tá? Então, principalmente para você que já tem um relacionamento ou está iniciando uma relação agora, essa quadratura com a Vênus e Marte, o Marte em Gêmeos, é legal a gente tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente se posiciona. Às vezes a gente querendo realmente machucar através das palavras ou querendo se sobressair de alguma forma dentro de algo que a gente está comunicando, tá? Então é interessante vocês estarem avisados sobre isso. Como a nossa Vênus está no signo de Virgem, às vezes são essas discussõezinhas, Marte em Gêmeos, sobre questões virginianas. Então, tarefas do dia a dia, né? A gente pedindo algo pro parceiro ele não fazer. Esquecimentos irrita muito a Vênus em Virgem, tá bom? Então, a pessoa ali fala alguma coisa e o parceiro esquece ou não dá bola, não se interessa, não se importa de alguma forma. Isso irrita muito a Vênus em Virgem. Então, às vezes a gente pode ter essas discussões por conta desses motivos, tá? E também por prioridades financeiras, né? Então, a gente
tendo ali certos objetivos um pouco diferentes e a gente precisa sentar e alinhar isso. O problema é que depois do dia 19 de julho pode estar um pouco delicado para a gente entrar em consensos. E o signo de Virgem também é o signo que rege a casa 6, também tem um QI forte dessa quadratura aqui se manifestando no nosso trabalho, né? Então, o que me remete muito a essas duas energias combinadas é a gente recebendo críticas no trabalho, né? Então, às vezes alguém vindo falar pra gente que, olha, a gente errou em algum processo, a gente fez alguma merda ali. E daí a gente recebe uma crítica, às vezes até pode ser uma crítica construtiva, mas a gente não recebe bem, aquilo fica internalizado, tá? Do dia 15 de julho até o dia 19 aproximadamente, nós vamos ter aqui a oposição de Plutão e Júpiter, fazendo a quadratura com Quirón em Touro. A gente percebe aqui que no dia 29 essa quadratura até já está dissipada. A gente já tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre esse aspecto, que é um T-square, né, que está acontecendo aqui de Júpiter em Leão, Plutão em Aquário e Quirón, que já entrou no signo de Touro. Eu já falei sobre esse aspecto também lá no vídeo sobre as nossas previsões para o mês de junho. Falei que nós iríamos começar a entrar agora nos meses mais delicados do ano, tá bom? E de uma forma muito resumida, esse aspecto aqui me traz um cheiro forte de demissões, tá, gente? Sendo bem sincera. De demissões, de encerramentos de contratos, de finalizações de ciclos. Porque o Quirón em Touro, ele traz essa sensação de termos perdido algo valioso pra gente. E isso pode se refletir no nosso emocional e também no nosso material, né, de uma forma literal. E dependendo do eixo em que você tiver esses 3 signos, pode se reforçar essa questão de encerramentos de ciclos, né, de distanciamentos. Então, por isso que eu falo e repito que este mês de julho é um mês pra gente ter grandes reviravoltas nas nossas vidas, tá? Até esse dia 29 tá bem potente, ó, a Lua fazendo uma conjunção com Plutão, o Sol fazendo uma conjunção com Júpiter, estão vendo? Então, além desses aspectos estarem começando a se formar no céu agora, a gente está tendo ativações também dos planetas pessoais, principalmente o Sol, a Lua, que são os luminares ativadores dos aspectos em técnicas preditivas. Então, realmente, o mês de julho é um mês pra gente aceitar as mudanças, pra gente ser mais feliz com essas mudanças e não ficar remando contra a maré. Agora vamos para os aspectos mais positivos e mais lindos que eu vejo se formando neste mês, tá bom? E a gente começa com eles lá no início deste mês mesmo, ó, no dia 1º de julho, eu acho que já começa a se formar, que é o nosso Júpiter entrando no signo de Leão, ó, o 0 grau de Leão, e fazendo aqui um belíssimo trígono com o nosso Netuno no signo de Áries. E depois este trígono ainda vai ser com o planeta Saturno, né? Então, apesar do trígono com o Netuno já ir se dissipando ao longo deste mês, depois nós temos ainda o Saturno no mesmo signo, fazendo aqui esse trígono com Júpiter. Gente, de uma forma muito resumida, este é um mês muito criativo. Eu já falei isso com a conjunção de Marte e Urano. A gente pode estar muito criativo, com ideias muito interessantes nas nossas cabeças. Se nós vamos tirar elas do papel ou não, vai depender da sua disposição. A energia favorecendo aqui essa criatividade está aí no céu. Cabe a você tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa, tá bom? Mas tem uma energia muito forte de criatividade, sabe? É a gente olhando para situações que antes a gente só enxergava limitações e tendo esperança, sabe? E é uma ativação em signos de fogo, existe uma esperança forte aqui que vai nos guiando através desses projetos, dessas ideias, desses desejos, dessas expectativas que podem estar começando a nascer dentro da gente. E é interessante pensar que os signos de fogo são muito reativos.
Então ele pensa, logo executa, às vezes até não pensa muito nas consequências, né? Também tem esse ato. Mas a gente tem essa disposição para criar, para sair da inércia, para fazer alguma coisa, para tentar pelo menos. Às vezes é a gente querendo começar um projeto na internet, começar a fazer vídeos para a internet, porque essa energia leonina fala muito sobre isso, né? Eu quero me exibir, eu quero me mostrar. E depois ainda tem um outro aspecto mais poderoso que se corrobora com isso, que é a conjunção do Sol com Júpiter, que vai acontecer nos próximos dias. Fazer uma inscrição para uma vaga que eu sempre quis me candidatar. Uma inscrição para qualquer coisa que eu ache interessante, para um curso novo, para eu aprender algum hobby, retomar algum hobby, aceitar qualquer convite que a gente receba que talvez em outras versões suas você negaria, você recusaria aquele convite, porque você ainda não tinha aquela ativação de coragem dentro de você. Então essa ativação favorece esses caminhos diferentes, essas experiências diferentes. E como esse trígono vai acontecer com Netuno, aqui a gente vai ter esses pequenos insights de criatividade, desses desejos e novos sonhos nascendo dentro da gente na nossa rotina ordinária. Porque Netuno, ele traz essa conexão com a nossa intuição quando nós estamos nos nossos momentos de isolamento. Porque ele é o regente da casa 12, né, junto com Peixes. Então é quando nós estamos no banho, é quando nós vamos deitar a nossa cabecinha no travesseiro para ir dormir. É quando a gente tá dentro de um ônibus, dentro de um Uber, dentro de um carro, de um metrô, fazendo o nosso trajeto para ir para o trabalho, olhando pela janela e pensando na vida, ouvindo uma música, assistindo um filme que inspirou a gente, né? Que trouxe ali alguma chama, alguma ideia, alguma inspiração. E tem um QI muito autoral, né? Por conta dessa energia de Áries, essa energia de Leão. Então eu não sei de quais formas você anda se sentindo já possivelmente ativado por essa energia, mas saiba que aí, ó, a partir do dia 1º de julho já começa a se formar no céu. É um momento para você aproveitar. O que que você quer fazer com esse aspecto, sabe? É interessante a gente pensar na astrologia dessa forma. Eu sei que neste momento está propício para isso. Como que eu vou me beneficiar disso, dessa ativação? Tá bom? Fora essas questões de projetos pessoais, de criatividade, de desejos nossos, também favorece muito viagens aqui, né? Viagens para lugares inspiradores. Às vezes a gente não necessariamente viajará neste mês, mas a gente planeja uma viagem interessante pra gente fazer nos próximos meses, conversar mais sobre o nosso futuro, sobre algum empreendimento que a gente quer abrir, sabe? A gente se sente mais inspirado para conseguir transmitir esses desejos para os outros também. Algo que antes era mais interior nosso, mais introspectivo nosso. A gente até tinha aquele desejo, mas a gente não conseguia validar eles. Falar para as pessoas que esse era um desejo seu. Mas agora a gente tem essa inspiração. E daí, às vezes, a gente compartilha com as pessoas e essas mesmas pessoas nos inspiram também. Ao mesmo tempo, é bom pra gente tomar cuidado também com a esperança excessiva, porque essa energia combinada pode trazer isso pra gente também. Isso não necessariamente é algo negativo. O problema é quando a gente é muito impulsivo naturalmente. E daí a gente quer fazer de tudo para dar certo. É legal a gente abaixar as nossas expectativas, a gente escrever sim essas ideias, esses insights e ir fazendo isso de uma forma mais construtiva a longo prazo. Porque Netuno também faz isso, né? O Netuno muitas vezes ele coloca essa névoa dele em cima dessas mesmas ideias. Existe inspiração e criação aqui, mas ela ainda precisa ser estruturada. Tá muito cru aqui, por isso que eu preciso abaixar minhas expectativas, colocar meu pezinho no chão, entender os recursos que eu tenho e estruturar isso de uma forma concreta. Lá para agosto é quando nós vamos ter esse Júpiter fazendo trígono com Saturno que eu falei, né? Então lá em agosto a gente pode começar a olhar para essas inspirações com a cabecinha correta, tá bom? Com a maturidade necessária. E ainda dentro deste mês, nós vamos ter a entrada do nosso Sol no signo de Leão no dia 23 de julho. E ele começará a realizar a conjunção com o nosso Júpiter. E é interessante a gente pensar que essa conjunção do Sol com o Júpiter não acontece há 12 anos dentro deste mesmo signo. A conjunção desses dois astros acontece todo ano, pelo menos uma vez ao ano.
mas dentro do mesmo signo só a cada 12 anos. Porque nós temos nosso Júpiter transitando dentro de um signo por um ano inteiro. Então, novamente, eu reforço aqui. Como que você vai utilizar esse aspecto ao seu favor? Sabe? Como que você quer se beneficiar dele? Quando nós temos aqui essa energia de Sol e Júpiter combinadas com o signo de Leão, a gente tem essa amplificação da criatividade, do protagonismo, do empreendedorismo, de recebermos reconhecimento, de conseguirmos liderar projetos, de ter confiança em si mesmo. Então, como que você vai utilizar essa confiança? A partir dessa data, a gente vai perceber que as pessoas estarão mais confiantes, que as pessoas elas vão querer falar mais, querer se destacar mais, elas vão querer ocupar o espaço. Então, o que anteriormente as pessoas poderiam estar mais contidas, com esse Júpiter em Câncer, querendo se manter na sua zona de conforto, só querer chegar em casa, dar um beijo no marido e nas crianças e fazer um jantar, agora a gente quer se mostrar, agora a gente quer correr atrás dos nossos objetivos profissionais, agora a gente já tratou e cuidou da nossa casa, da nossa família, do nosso emocional. Agora, como que eu posso cuidar de mim mesmo? Quais são os meus objetivos, as minhas aspirações e as minhas ambições que anteriormente eu estava deixando um pouquinho de lado porque não era o momento de olhar para esses mesmos temas. É um período incrível para você fazer entrevistas, para você apresentar projetos novos, para você se mostrar mais, como eu falei. Se você já tinha uma vontade de fazer alguma coisa no digital, gente, esse ano de 2026 é o ano da galera que trabalha no digital. Essa galera, assim, ainda mais depois dessa entrada de Júpiter em Leão, vai bombar demais. A gente vai ter muitas novidades acontecendo no campo digital, no marketing, na publicidade, enfim. E o signo de Leão, ele é muito beneficiado com portas que acabam se abrindo quando a gente tem coragem, né, para se mostrar mais, tem autoconfiança para conseguir se empoderar, para conseguir se tornar referência em algo e mostrar o seu valor através disso. Mas essa conjunção só vai acontecer agora, neste mês de julho, a partir do dia 23. Porque no ano que vem, em agosto, quando o Sol entrar em Leão novamente, nosso Júpiter já estará em Virgem. Então você tem que aproveitar agora este momento. E como tudo tem a sua luz e a sua sombra, essa mesma conjunção também fala do excesso de confiança, muitas vezes, né? Então, às vezes, é a gente prometendo muito e não conseguindo cumprir. É interessante a gente entender as nossas limitações, tá bom? E também tem aqui uma valorização do ego, do orgulho que pode acontecer. Aquela pessoa que quer chamar a atenção a qualquer custo também, né? E também a questão com gastos, né, excessivos, já que, ó, ainda nós teremos a quadratura com o nosso Quirón em Touro. Então a gente pode querer se presentear demais também aí nesse segundo semestre do mês de julho. Então é isso, pessoal. Essas foram as reflexões das nossas previsões para este mês. Espero que vocês tenham gostado das reflexões e dos aspectos que eu separei pra gente conversar aqui, tá bom? Meu nome é Camila Bratz, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo de repalo também, de se inscrever aqui no canal. E vamos agora entender como que será a previsão para o seu ascendente. Para quem tem o ascendente em Áries, vocês já sabem que eu sempre informo, né, que vocês têm um tempo de previsão maior nos vídeos, graças à minha introdução, que eu sempre utilizo essa interpretação das casas domiciliadas, e como vocês têm as casas domiciliadas, vocês acabam sentindo tudo de uma forma muito pura, tudo que a gente fala na introdução. Então aqui essa questão que eu mencionei de você provavelmente precisar estar cuidando da sua casa esse mês, né? Fazendo uma faxina, colocando alguma coisa para doação, precisando cuidar realmente da tua intimidade esse mês, não só externa, mas interna também, emocional, fazendo certas revisões, pensando no que anda te trazendo segurança ultimamente e o que não te traz mais segurança também. A casa 4 também representa isso, né? Então são as nossas bases sólidas, o que ainda tá solidificado na sua vida, o que não tá mais, o que precisa passar por essa transmutação, por essa purificação, tá bom? É possível que você precise conversar com algum parente seu, mesmo que você não more com alguém, tá?
Então, existir consensos aí entre os familiares, às vezes voltar a falar, né, com algum parente, estar com essa vontade de ter maior proximidade de alguma pessoa que te faz muito bem e que por algum motivo, às vezes a distância, às vezes as questões externas da vida, nossas responsabilidades acabaram nos distanciando de alguma forma, tá bom? É interessante a gente tomar cuidado com a nossa comunicação esse mês, né? Com Marte entrando na nossa casa 13, às vezes a gente estando meio estourado, então a gente pode estar um pouco estressadinho este mês, às vezes até sem motivo, tá? E este Marte em algum momento vai fazer uma quadratura com a Vênus que vai começar a transitar na sua casa 6. Então, aquele tema que eu abordei sobre às vezes a gente tá recebendo alguma crítica no trabalho, pode ser muito específica para vocês, tá bom? Então a gente acaba recebendo alguma crítica de algum colega de trabalho, de algum superior, ou nós mesmos, né? Estando muito críticos consigo mesmo, com a sua própria produção e tentando de alguma forma conseguir validação através disso, né? Querendo mostrar que é capaz, querendo mostrar para que veio, mas às vezes você também pode estar precisando descansar, tá bom? Agora a gente vai começar a ter essas ativações do nó do sul na sua casa 6, e a gente desapegando desses controles referente à nossa rotina, né? Referente àquilo que a gente acredita que é capaz, em que se as coisas não saírem conforme a gente quer, conforme as nossas expectativas, a gente acaba se frustrando, né? A gente se culpa. Pode ser também que essa ativação do nó do sul traga para você algumas pendências do teu trabalho que você achou que tinha resolvido e agora retorna, sabe, de alguma maneira, para que você resolva novamente, faça essa revisão desses mesmos processos, burocracias, enfim. Talvez seja até algo mais voltado para os seus hábitos, então revisando hábitos nocivos que a gente possa ter, né, ou de muita autoexigência consigo mesmo também. Tem esses reencontros muito específicos da sua rotina, né? Então, às vezes a gente indo malhar, indo passear próximo do nosso bairro, sabe? E a gente acaba esbarrando com coisas que trazem esse déjà vu pra gente. Para quem tem o ascendente em Touro, este é um mês em que a nossa vida financeira vai receber um foco muito grande, né? Com essa entrada de Marte na sua casa 2, vai ser a primeira ativação que Marte vai fazer com o Urano dentro do signo de Gêmeos. Então, você pode perceber que este mês pode ser um mês meio atípico para a sua vida financeira. Talvez você gastando mais por impulso. É possível até que você gaste muito com deslocamentos. Não sei se você está planejando alguma viagem este mês, talvez planejando alguma mudança de casa esse mês. Tem bem esse cheirinho ali com o sextil de Júpiter começando a entrar na sua casa 4, tá bom? Então é interessante que esse seja um mês em que você preste muita atenção na sua vida financeira. Porque agora nos próximos anos, sempre que esse Marte entrar na sua casa 2, vai fazer essa conjunção com o Urano, né? Daí a gente vai conseguir entender como que você vai começar a ser impactado por essa transição pesada na sua casa 2. Quais são os hábitos financeiros que você precisa romper com eles agora, né? Que é essa personificação de Urano, que é um planeta que fala dessa energia disruptiva, né? Que eu preciso me desvencilhar de certos temas aqui, né? De certa mentalidade de prosperidade. A partir do dia 23, eu vejo que você pode passar por uma grande introspecção. Talvez até uma baixa de vitalidade, porque o Quirón vai entrar no teu ascendente, vai fazer uma quadratura com o Sol na tua casa 4, então eu não me surpreenderia se você estivesse assim meio cansado ao longo aí do restante do finalzinho do mês de julho, tá bom? E é interessante que você perceba como que você vai sentir essa sensação de baixa vitalidade, baixa autoestima, um sentimento de que você precisa revisar algumas coisas que estão te impactando a nível físico. Para quem tem o ascendente em Gêmeos, você estará recebendo esse Urano e esse Marte no teu ascendente. Gente, aqui é a gente tendo um mês extremamente agitado, tá? Mesmo que você não tenha uma rotina propícia para isso, você pode perceber que o teu externo pode estar muito agitado, sabe? As pessoas meio agitadas, meio ansiosas, com muita pressa, tá bom? Mas eu acho difícil que você não
faça um bate-volta esse mês, que você não queira, pelo menos minimamente, planejar uma viagem esse mês, tá? Tem uma energia de movimentação muito forte pra ti aqui, ainda mais com esse Júpiter começando a transitar pela sua casa 3 também. É interessante que com este MR você revise muito essa questão de autovalorização, tá bom? Que você compreenda quais tipos de hábitos financeiros você pode ainda carregar dentro de si, porque em algum momento da sua vida você já passou por alguma dificuldade, sabe? Que você de alguma forma tenha aprendido a sempre estar nesse modo ativado, né? Nesse modo de busca por segurança. Mas o que de fato tá te trazendo segurança ultimamente? Às vezes a gente tá numa bolha extremamente confortável, mas mesmo assim tá agoniada, né? Percebe que tá faltando alguma coisa. Também vejo aqui você tendo um mês muito sociável, né? Então, indo visitar os amigos, às vezes até fazendo novas amizades, tá bom? E essa Vênus encontrando com o lado sul lá na sua casa 4, me remete aqui a você receber visitas dentro de casa, né? Receber visitas dentro de casa, às vezes se reencontrar com um parente, às vezes retomar um contato com a sua mãe, sabe? Tem muito esse cheirinho da gente compreender essas heranças ancestrais. Para quem tem um ascendente em Câncer, este é um mês de muita movimentação, né? Já falei pra vocês lá no vídeo sobre o Mercúrio retrógrado, que eu vejo aqui possíveis viagens pra vocês, né? Que eu vejo muita movimentação de pequenas rotas, até viagens mais longas também acontecendo. Mas ao mesmo tempo, o Mercúrio transitando pelo nosso ascendente é a gente precisando rever a forma como a gente se posiciona, né? Ou às vezes a falta de posicionamento também, né? Que a gente precisa começar a construir, que a gente precisa começar a incluir uma certa autoconfiança em si mesmo para conseguir se posicionar. Com essa Vênus fazendo a conjunção com o nó do sul lá na sua casa 3, é possível que você acabe se reconectando, se reencontrando com primos seus, né? Com irmãos, caso você tenha também. Mas também tem um cheirinho aqui de mensagens de pessoas do seu passado, sabe? Às vezes até notícias de pessoas do seu passado que acabam trazendo ali uma perspectiva que você acaba mudando sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, aquele contexto. Então é uma questão de descobertas acontecendo aqui, né? Ainda mais com Marte transitando pela sua 12. Então é a gente descobrindo até as intenções das pessoas com a gente. Às vezes essas intenções não são tão positivas também, tá bom? É interessante pensar nesse Marte na 12 também como um reforço da questão de ansiedade que eu mencionei na introdução. Para vocês isso fica mais forte, tá bom? Então às vezes a gente não conseguindo dormir direito, é o que vocês mais vão sentir. E o Marte fazendo essa conjunção com o Urano na 12, é muitas vezes a gente indo pro hospital de uma forma repentina, tá, gente? Sendo bem sincera. Mas não é pra gente também ficar meio maluco das ideias, tá? Às vezes é só uma febre que acontece contigo, você vai pro hospital, de um dia pro outro, num dia você tava bem, no outro você já acorda meio mal, já tem que falar pro chefe que não vai conseguir ir, sabe? Então, acontece aqui esses imprevistos na rotina, que muitas vezes podem estar associados sim a uma ida ao hospital, a gente precisar cuidar mais da nossa saúde. Fora isso, Júpiter vai começar a transitar pela sua casa 2, amiga. Você precisa aprender a fazer dinheiro com a tua imagem. Leão na 2 é a gente prosperando através da nossa imagem. O que você faz da vida? Como que você pode utilizar a tua imagem para você conseguir prosperar mais ainda? Pensa muito sobre isso ao longo deste mês, tá bom? E esse trígono com Saturno no temer do céu, gente, é a gente conseguindo abrir as portas necessárias pra gente conseguir uma promoção, pra gente conseguir um emprego melhor, pra gente conseguir um aumento, pra gente conseguir de alguma forma melhorar a imagem que a gente já transmite e consequentemente ser financeiramente beneficiados. Para quem tem o ascendente em Leão, este mês, apesar dos apesares, tem uma energia muito foda pra vocês. A questão é que vocês precisam aprender aqui a administrar o seu emocional para conseguir lidar com as suas intenções. Porque às vezes o emocional pode atrapalhar as nossas intenções, entende? Porque às vezes a gente não tá se sentindo muito capaz, tá bom? Mas vamos lá. Mercúrio retrógrado, Sol transitando pela sua casa 12, é um momentinho ali de inferno astral, né? A gente tá
meio introspectivo demais, pensando muito nas nossas escolhas. Tem muitas autossabotagens, né, que a gente pode estar revisitando, pensando sobre isso e se questionando demais ao longo deste mês de julho, tá bom? É possível que você tenha algumas desavenças com amizades suas, né? O Marte Urano ali na sua 11 fala muito sobre a gente se distanciando de pessoas. E às vezes por brigas, né? Por coisas escancaradas, assim. O Marte, no signo de Gêmeos, é aquela questão com as palavras que eu mencionei na introdução para vocês. Então, por este lado, o emocional vai estar muito abalado, como eu falei. No lado positivo, Júpiter entrando no seu ascendente, fazendo um trígono com Netuno e no mês seguinte com Saturno na sua casa 9, gente, é vocês indo viajar. É vocês indo fazer um passaporte, indo buscar por um visto, indo fazer qualquer tipo de burocracia necessária para que você consiga expandir, não necessariamente uma viagem. Às vezes é a gente entrando numa nova faculdade, numa nova pós-graduação, a gente pensando em qualquer coisa que possa nos tirar do nosso status quo agora, entende? Então, utiliza este mês, essa conjunção que esse Sol vai fazer com esse Júpiter no seu ascendente, para pensar, cara, o que eu preciso fazer para expandir na minha vida? Com que eu trabalho, como que eu posso progredir aqui dentro da minha área, da minha carreira? Quero continuar nessa carreira ou não quero, sabe? O que eu preciso iniciar agora para sair dessa realidade? Mesmo assim, principalmente no iníciozinho do mês ali, que esse Mercúrio faz a conjunção com Júpiter no seu ascendente, tem um cheirinho bem legal de viagens aqui, a gente aproveitando muito a vida. Para quem tem um ascendente em Virgem, gente, este é um mês muito sociável para vocês, sabe? Eu sinto muito essa carga. Com este Mercúrio retrógrado na sua casa 11, o Sol transitando na sua casa 11, muitas vezes a gente indo encontrar com pessoas que são muito significativas pra gente, né? Recebendo conselhos dessas pessoas, ouvindo deles, né? Mercúrio na 11, ouvindo das pessoas o quanto nós somos importantes para elas, né? Muito lindo essa simbologia, pensando por esse sentido mais positivo dessas ativações, tá bom? Aqui a gente também vai ter este Marte fazendo a conjunção com Urano no teu MC. E essa nova transição de Urano, na verdade, para o seu meio do céu, fala muito de transições de carreira, tá, gente? Mas, às vezes, não é num sentido abrupto ou literal de transicionar. Às vezes, um Urano em Gêmeos pode representar mais um se atualizar ao invés de fazer uma transição. Então, a gente é de uma área, de uma carreira, a gente gosta muito, a gente não pensa em sair dela. Mas a gente quer comprar um curso, a gente viu lá que estão fazendo uma pesquisa XYZ de algo novo dentro da minha área, sabe? Eu quero me estimular através de novos conhecimentos, de novas formas de executar o meu serviço. Às vezes pode ser até meio forçado para você nesse mês. Se você não buscar pela atualização, pela renovação de ideias dentro da sua carreira, a tua empresa pode estar passando por uma transição de sistema, né? Então a gente precisa aprender a mexer num sistema novo, recebendo uma equipe nova, precisando ensinar essa equipe nova, sabe? Então tem aqui essa energia sociável, como eu falei, né? Sociável e de estudos muito forte para você dentro deste mês. Mercúrio retrógrado na nossa 11, fazendo você questionar, né, seus objetivos futuros, seus sonhos, aquilo que você quer concretizar a longo prazo. Muito bonito isso aqui. E a Vênus fazendo conjunção com o nó do sul no seu ascendente, e a gente tendo encontros com pessoas do nosso passado, né? Que muitas vezes nós vamos falar com elas, que é o ascendente sendo ativado. Então eu vou lá e vou procurar uma pessoa do meu passado para conversar com ela. Isso não significa que pode ser amorosamente, tá, gente? Então, às vezes é a gente precisando resolver coisas na nossa vida mesmo, tá? Pedindo, às vezes, um conselho de alguém, como eu falei, né? Então tem aqui essa nostalgia, esse déjà vu sendo ativado fortemente para vocês, tá bom? Para quem tem um ascendente em Libra, este vai ser um mês muito poderoso para vocês, tá?
Mas a única coisa que me chama muito a atenção é a Vênus, né, que vai entrar em Virgem a partir do dia 10, se não me engano, fazendo a conjunção lá na sua casa 12, né? Então, aqui a gente pode ter muita culpa consigo mesmo, tá bom? Então, existe uma energia interessante no resto do céu, a gente já vai falar sobre isso, mas essa Vênus na sua casa 12, fazendo conjunção com o nó do sul, me remete a esse sentimento de culpa, a gente revisando, né, nossas possíveis autossabotagens em relação à nossa vida amorosa, à nossa vida financeira, compreendendo quais são os hábitos comportamentais que nós temos, que às vezes são tão sutis, mas que atrapalham, né, o nosso desempenho na nossa vida afetiva, na nossa vida financeira, tá bom? Então é interessante que você compreenda assim esses padrões e que você valide eles, mas que você não fique em negação ou com um sentimento de culpa por esses mesmos pensamentos, sabe? Então é um pouquinho sobre isso. É mais para você passar, né, por essas revisões compreendendo que elas vão ser ativadas e que ao mesmo tempo você não fique se culpando por isso, mas que você aceite, que você passe por esse processo de compreensão e já iniciando, tendo uma iniciativa de como que você pode melhorar essas áreas da sua vida, tá bom? Por outro lado, Marte fazendo conjunção com Urano lá na sua casa 9, a gente indo viajar, gente. Você vai viajar? Conta pra mim. A minha amiga que tem o ascendente em Libra, ela, se eu não me engano, ela vai pra Argentina agora, neste mês de julho. Então tem essa movimentação, né, da gente indo viajar, pelo menos indo fazer um bate-volta, estando mais na rua, sabe? Às vezes não é necessariamente uma viagem, mas a gente está muito na rua ou resolvendo burocracia, né? E o que também pode trazer um pouquinho de desgaste com este Marte na 9, né? Se alguma coisa estiver dificultando algum objetivo seu, isso pode te trazer um pouquinho de estresse, tá bom? É um mês incrível para você conhecer pessoas novas, para você renovar o seu grupo social, fazer novas amizades, né? Esse finalzinho, esse iniciozinho, na verdade, do mês de julho, essa Vênus ainda vai estar fazendo um trígono ali com Saturno na sua 7, né? Então é a gente conhecendo pessoas novas, gente se apaixonando também, certo? Depois ainda Júpiter que vai entrar na sua casa 11, que vai trazer aqui muitas portas se abrindo através das conexões que nós realizamos, né? Então eu te aconselho a ir lá assistir o vídeo sobre o Júpiter em Leão. Para quem tem o ascendente em Escorpião, gente, eu vejo uma grande revisão na vida de vocês no aspecto mais social, tá? Social, relacional. Aqui a gente vai ter esse nó do sul ali no finalzinho da sua casa 11. E depois a nossa Vênus vai fazer a conjunção com esse nó do sul. A gente também vai ter o T-square entre Plutão, Júpiter e Quiron. Quiron lá na sua casa 7, né? E isso aqui é a gente revisando muito os nossos vínculos sociais e os nossos relacionamentos amorosos. Porque a gente pode estar se questionando se a gente tem o apoio das pessoas quando necessário. E de que forma essas pessoas nos apoiam também. Porque pode ter uma grande quebra de expectativas com alguma pessoa específica esse mês ou com algumas pessoas de uma forma geral, né? Um círculo social inteiro completo. Percebendo que essas pessoas não estão acompanhando a sua evolução, percebendo quais são seus novos critérios e princípios, né? Aquilo que você aceita ou não aceita das pessoas. E depois que essa passagem terminar, vai ser muito melhor para você conseguir se posicionar. Mas agora, nesse mês de julho, isso pode ser algo mais silencioso dentro de você. Às vezes até pode ser uma quebra de expectativas com pessoas do teu trabalho, né? Possíveis superiores, até parentes, por conta dessa ativação de Plutão e Júpiter também, né, na sua casa 4 e na sua casa 10. A questão é que você pode se sentir um pouquinho traída de alguma forma esse mês, tá? Isso não necessariamente é negativo, tá, gente? Isso é uma purificação na nossa vida. É a gente passando o pente fino e é isso e ponto final. Ao mesmo tempo, algumas situações
meio abruptas podem acontecer também, que esse Marte vai fazer a conjunção com Urano lá na sua casa 8. Então muitas vezes é a gente recebendo acontecimentos inesperados, envolvendo dinheiro, envolvendo familiares, envolvendo vínculos, né, que a gente possa ter com terceiros, que a casa 8 representa, e que a gente precisa ter um certo sangue de barata para resolver, sabe? O Marte na nossa casa 8 é a gente precisando ser muito cabeça fria para resolver algum BO que acontece. É interessante que você não faça movimentações financeiras muito significativas também, com esse Marte fazendo conjunção com Urano na tua 8, tá? Às vezes a gente comprando uma moto de um dia pra noite porque tava na promoção. Ao mesmo tempo, tem uma ativação profissional muito interessante para vocês, tá bom? Até pode ser que aconteça esses problemas no seu relacionamento com pessoas do seu trabalho, da tua equipe, enfim, mas ao mesmo tempo tem uma revisão muito profunda aqui sobre os seus objetivos pessoais, sobre cursos talvez que você queira começar, tá bom? Às vezes fazer algum concurso, estudar alguma coisa nova, tá bom? E eu sinto uma ativação interessante aqui também para você fazer alguma viagem, algum bate-volta. Para quem tem o ascendente em Sagitário, aqui a gente vai ter essa Vênus fazendo conjunção com o nó do Sul lá no seu meio do céu. E isso aqui é a gente esbarrando com oportunidades profissionais, né? Que até já foram propostas pra gente no passado, possivelmente, mas anteriormente a gente não enxergava com os mesmos olhos. Talvez agora a gente tenha mais maturidade para compreender essas oportunidades. Às vezes também é a gente se esbarrando com possíveis parceiros amorosos que de alguma forma acabam te trazendo projeção profissional também. Porque essa mesma Vênus, quando ela fizer essa conjunção com o nó do Sul, vai quadrar Marte e Urano lá na sua casa 7. Então, uma Vênus fazendo ativação de nó do Sul, mais ativação de casa 7 em conjunto, eu sinto que é muito mais vinculado a uma ativação amorosa do que profissional, consegue compreender? Mas eu vejo que vocês podem conhecer pessoas novas esse mês, caso você queira baixar um Tinder também. Para quem namora, é casado, tem uma ativação muito interessante aqui para você fazer viagens com o seu bofe, tá bom? Para você ir para um lugar interessante e que é muito pensado em cima da hora. De um dia pro outro a gente fala, ai, vamos na praia amanhã? Daí a gente pega, acorda mais cedo e vai na praia, sabe? Júpiter vai começar a transitar pela sua casa 9, né? Vai fazer o trígono com Netuno e no mês seguinte com Saturno lá na sua casa 5. Aqui é uma reativação, né? Uma afirmação de você estar fazendo viagens com pessoas que você está conhecendo ou com possíveis parceiros que você já tenha, tá bom? E muita criatividade, né? Existe aqui uma vontade de construir algo autoral, né, dessa casa 5 em Áries, e que te traz uma sensação de expansão, casa 9, que vai começar a acontecer aí com essa transição de Júpiter lá na sua casa 9. Além disso, Quiron entrou na sua casa 6 agora, vai fazer essa quadratura com Plutão, com Júpiter. Então tem uma baixa vitalidade que pode começar a acontecer aí a partir do segundo semestre do mês, tá bom? Então, às vezes a gente, estando muito criativo, querendo tirar muitos projetos do papel, mas não tá cuidando da saúde, né? Não tá colocando pausas e respiros para você poder descansar. Então agora com esse Júpiter entrando na sua casa 6, é interessante que você comece a tomar mais cuidado da sua saúde, tá bom? Aqui também tem o nosso Mercúrio retrógrado, nosso Sol lá na casa 8, né? Aqui é a gente indo visitar parentes, né? A gente indo visitar nossa avó, nossa tia. Tem uma questão maternal aqui, né? De figuras maternas. E fazendo grandes revisões sobre como que você se entrega dentro das suas relações, né? Qual é o nível de vulnerabilidade que você se permite ter dentro dos seus vínculos. E como que você acredita que as pessoas também, né, acabam se dedicando para você. Para quem tem o ascendente em Capricórnio, gente, esse é um mês muito voltado para a vida afetiva, né? Mesmo para quem é solteiro, é interessante até que você baixe um Tinder, baixe um Bubble da vida, que você saia para sair,
Que você de alguma maneira aí se movimente para conhecer uma pessoa caso você deseje, tá bom? Mas não é só num sentido literal. É da gente estar conhecendo pessoas, saindo com pessoas ou estando em um momento da minha relação, que às vezes a gente já tem uma relação que está mais gostosinho, né? A gente está passando por um mês em que a gente está se apoiando mais, se gostando mais, enfim. Mas também é num sentido muito introspectivo, a gente está pensando muito nas nossas necessidades afetivas, os nossos padrões comportamentais nas relações e até a forma como a gente se projeta no mundo, né? Como que as pessoas sempre me impactam, como que eu impacto as pessoas, que são esses padrões afetivos, né? Que todos nós temos. A gente sempre é atraído por um tipinho, né? Às vezes esse tipinho pode ser positivo ou negativo também, tá? Este Urano começando a fazer uma conjunção lá na sua casa 6 com Marte, né? Tudo no signo de Gêmeos me remete aqui a mudanças de rotinas drásticas, né? Às vezes a gente começando um trabalho novo, né? Começando um projeto novo ou saindo de um trabalho também pode acontecer, tá bom? Mas certamente esse vai ser um mês muito agitado para vocês, muita demanda, tá bom? A gente estando meio sobrecarregado ou minimamente ansioso, né? Para você que não trabalha, para você que já é aposentado. Mesmo assim, eu sinto uma questão de resolver burocracias, de resolver pendências aqui, tá? E a gente também tem o Quiron entrando agora na sua casa 5, fazendo essa ativação lá com Júpiter entrando na sua 8 e Plutão na sua 2, tá? Esse é um mês que pode ser financeiramente desafiador. Às vezes, você pode ser obrigado a fazer algum investimento, alguma compra de algo que quebrou, por exemplo, sabe? E que por isso você acaba ali usando um dinheiro que você estava guardando, né? Algo ali que você estava utilizando como uma segurança emocional também. E caso isso não aconteça de forma forçada, é interessante que você evite fazer gastos muito exacerbados, tá? Que você cuide mais da sua vida financeira este mês. Se você quer fazer algum tipo de investimento, alguma compra, deixa pro mês que vem. Mas eu sinto que essa ativação, mesmo assim, ela vai pegar em algum incômodo nosso com o dinheiro, sabe? Com o recurso, com o poder ou não poder, que é uma casa 5, né? Então tem essa questão dos desejos aqui sendo ativados também. E esses sentimentos, essas sensações, elas são positivas para você ter insights e ter ideias interessantes para conseguir modificar a tua realidade. Para quem tem o ascendente em Aquário aqui este mês, eu vejo uma ativação muito boa pro amor. Acho que já vem acontecendo essa ativação muito positiva pro amor para você desde esse mês de junho, graças à entrada da nossa Vênus lá no signo de Leão, transitando pela sua casa 7, né? Que ela já fez ali o trígono com Netuno, com Saturno. Não sei se você já conheceu alguma pessoa interessante, tá bom? Caso você não tenha conhecido, calma, que agora a gente também vai ter a entrada de Júpiter, que eu acho que é até melhor ainda, né? Pra nossa ativação da casa 7, tá bom? Então, para você que é solteiro, queira baixar um aplicativo de namoro, queira sair mais, ir para um show e fazer alguma coisa diferente este mês, fica à vontade para isso. E até mesmo interessante para a gente fazer amizades novas, né? Ainda mais se você tiver planetas lá na sua casa 11. Amigos novos, saindo mais com os amigos, marcando rolês entre eles, sabe? Então é a gente renovando ali nosso vínculo social, a nossa profundidade dentro das relações que nós já possuímos nas nossas vidas, tá bom? Mas eu vejo grandes trocas de mensagens acontecendo aqui na sua vida, trocas de mensagens, de oportunidades também com esse Marte e este Urano na sua casa 5 fazendo essa conjunção, tá bom? Então a gente tem ativações positivas tanto na sua casa 5 como na sua casa 7, para você estar conhecendo pessoas diferentes, se estimulando, né, intelectualmente com essas mesmas pessoas. Existe essa admiração intelectual que vem antes de um sentimento. Apesar disso, a gente também tem esse Mercúrio retrógrado na sua casa 6, esse Sol na sua casa 6 agora. Tua vida pode estar muito agitada, né? Pode ser que você esteja muito preocupada com as suas tarefas diárias do cotidiano. Também tem um QI aqui da gente estar se dedicando demais às pessoas esse mês, de alguma maneira.
Pra você que tem filhos, que moram com os pais ainda, principalmente, tá? Porque a energia canceriana na 6 fala muito sobre isso. Então, às vezes a gente tendo esse vínculo com a família, né, rotineiro, no dia a dia. E essa preocupação com o teu profissional também pode estar alinhada ao Plutão lá no teu ascendente, tá? Porque em algum nível você pode ter algum tipo de farpas que podem ser trocadas com figuras de autoridade. Às vezes, possíveis figuras de autoridade estão muito em cima de você agora, sabe? Então, te exigindo demais, te testando com alguma coisa, e você pode ficar um pouco impaciente, tá bom? Você pode querer se posicionar e ser bem esse ascendentezão em aquário, bem rebelde, entende? Por isso, não deixe que a sobrecarga do seu trabalho acabe também impactando essa ativação interessante para a tua vida social esse mês. Para quem tem o ascendente em peixes, gente, não deixa o passado vir assombrar vocês esse mês. E nem vocês vão assombrar alguém do passado de vocês esse mês. O ascendente em peixes, naturalmente, já é uma pessoa muito nostálgica, né? Tem essa energia pisciana no ascendente, casa 5 em câncer, né? E daí, o que tá acontecendo? A gente vai ter essa ativação do nó do sul lá na sua 7, com a Vênus fazendo a conjunção com o nó do sul na sua 7. E simultaneamente, Mercúrio retrógrado na sua casa 5. Isso aqui é você indo correndo atrás do seu passado. Ou o seu passado vindo correndo atrás de você. Então, fica aqui a minha dica, né? Minha conscientização para vocês. É até possível que mesmo que você não vivencie isso na prática, que você acabe sentindo muito isso no seu interior, né? Pensando muito sobre escolhas suas, sobre decisões que você tomou ou não tomou, principalmente na vida afetiva, né? Casa 5 e casa 7 sendo ativadas simultaneamente, é a gente tendo essa reflexão retrospectiva sobre os nossos últimos relacionamentos, né? Às vezes não é uma pessoa específica, às vezes é uma questão ali muito relacionada aos nossos padrões afetivos mesmo. Mas Mercúrio retrógrado na casa 5 e essa ativação de nó do sul na sua casa 7, eu acho difícil que você não acabe se reencontrando com alguém, tá? Acho muito difícil mesmo. Mas isso pode acontecer também de uma forma mais sutil. Às vezes é você começando uma nova relação, mas com uma pessoa que você já conhecia, sabe? Que você já estudou no passado, já trabalhou no passado, mas naquela época não teve uma conexão como tá acontecendo agora. Porém, essa relação, apesar de ser uma relação nova, ela também pode te trazer muitos déjà vus. Então, de dinâmicas muito parecidas com coisas que você já tenha vivenciado e que por isso te levam a refletir sobre os seus padrões afetivos. Novamente, a gente tá sempre caindo nesse mesmo labirinto dos padrões afetivos aqui pra vocês. Então, gente, é um mês pra vocês pensarem muito sobre isso e pra vocês tentarem também encontrar autoestima dentro dessas reflexões, de se priorizar, sabe? De saber o que você busca, o que você está buscando numa relação, o que você acredita que vai te fazer feliz. Às vezes aquilo que a gente acredita que vai nos trazer felicidade também não traz, né? E aí, o que eu faço com essa informação depois que eu reflito sobre isso? Entende? E para finalizar aqui essa conjunção com Urano e Marte na sua casa 4, é a gente passando por mudanças, né? Não sei se você tá querendo se mudar de casa, se mudar de cidade, ou pelo menos fazendo um planejamento sobre isso. Mesmo que não esteja, é possível que você acabe sofrendo mudanças de forma abrupta dentro da sua casa, né? Então, às vezes, alguém que mora com você sai da sua residência, se distancia, né? Às vezes é a gente se distanciando de um parente, às vezes a gente não mora especificamente com esse parente, mas acaba tendo ali essas brigas, essas rixas com pessoas ali, né, da nossa ancestralidade. Marte transitando aqui também reflete que a gente precisa cuidar da nossa casa. Então, às vezes, um eletrodoméstico nosso pode quebrar, né? Alguma questão com o eletrônico mesmo por conta da ativação de Urano e de Gêmeos simultaneamente, tá bom? E por isso a gente precisa fazer ali alguma reforma e precisar pôr a nossa atenção nisso nesse momento.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.